Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência, eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o doutor Irã Carlos Stalivieri Correia, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do SECO, o Centro de Estudos Costeiros e Oceânicos. Então fique ligado, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade, curta e compartilhe. Abeco a Consciência. Salve amigos ligados no canal Abeco a Consciência, estamos de volta aqui hoje com o professor Irã Correia. Tudo bem, Irã? Tudo bem com você. Joia, tudo bem? Muito obrigado pela tua presença, participando aqui no canal. Também agradeço que sempre está lá com a gente no chat, né? Então, legal essa interação e nos ajuda também a manter, né, o ritmo aí do canal. Então, Irã, para começarmos, né, então gostaria de pedir para que você falasse um pouco sobre a sua carreira. Bom dia a todos, ou boa noite já, né? Quando vai passar Bom, eu tenho formação em geologia. Eu comecei a me interessar pela geologia, acho que desde criança. Eu sou de Caxias do Sul e eu tinha um tio que morava na região da Colônia, né? Tinha plantação de uva e ele ficava numa região lá de Caxias chamada Terceira Légua, que tinha um morro que se chamava Morro Cristal. Era um morro que, normalmente, quando a prefeitura abria as ruas ali, os caminhos internos, não eram nem ruas aquilo, você encontrava nos barrancos da estrada cristais de rocha, ametista, calcedônia, e eu ia sempre lá passava minhas férias e ia coletar pedras. Na época não eram nem rochas, né? Eram ainda pedras. E tinha lá minha coleçãozinha que eu fazia em casa. E isso me chamava muita atenção. E eu tinha um professor também, durante na época, o ginásio, né? Não sei nem o que corresponde hoje em dia, que era de ciências. E ele dava muito trabalho de pesquisa e normalmente com a parte não só de rochas, mas em termos do planeta Terra, né? Que a gente pesquisasse, e isso me chamava muita atenção. Posteriormente, eu tinha uma vizinha, que era muito amiga da minha mãe, e que tinha 2 sobrinhos que eram geólogos da Petrobras, que eram os irmãos Tessari. E ela me falava muito da geologia, de o que eles faziam, como é que eles começaram, toda aquela história sobre a geologia. E isso foi me interessando e eu fui fazer o vestibular. Na época, o vestibular era feito por cada instituição, não existia um vestibular homogeneizado, como hoje em dia, para toda a universidade, enfim, mas era cada escola, cada faculdade fazia o seu vestibular individualmente. E eu fui fazer o de geologia porque o de geologia era em fevereiro, era o último a ser feito na URGS. E fui na intenção, porque naquela época não existia cursinho de vestibular. Ao menos em Caxias não tinha cursinho de vestibular. Nós estamos falando aí em que altura do dia? Em 1969, início de 1970. Okay. Eu fiz o vestibular em 1970, foi em fevereiro de 1970. E Porto Alegre que tinha algum cursinho de vestibular que fazia, mas Caxias não tinha nada. O que tinha na realidade era assim, um grupo de pessoas se reuniam, né, alunos interessados em uma certa matéria, ou matemática, ou física, ou química, enfim, do vestibular, e às vezes contratavam um professor, né, que fosse lá auxiliar nos pontos mais importantes. Eu fiz, na época, o científico
e fiz o científico técnico, não o médico, como se dizia na época. Onde você não tinha a parte de biologia, no último final do científico não existia a biologia, a zoologia, toda a parte biológica, vamos dizer, no ensino. E a geologia era o vestibular que tinha 4 matérias que entravam, que era física, química, matemática e a parte de biológica ou geológica, enfim, mas que tinha biologia, botânica, zoologia e geologia. Tá? E nenhum curso na época de formação científica, de ginásio, dava geologia, ninguém sabia nem o que era geologia. Você às vezes dizia, o pessoal perguntava para você, o que está fazendo? Estou fazendo geologia. Todo mundo dizia, zoologia? A zoologia era mais conhecida do que a geologia na época. E eu fiz com um professor que me auxiliou na parte da botânica, que eu não tinha, e da zoologia, que não era dada no curso. E aí fui fazer o meu vestibular. Fui fazer num sentido de ver como é que era. Porque não existia, como hoje você tem as provas do vestibular passado, você tinha toda a informação como era feito um vestibular, na verdade, na época não existia nada disso. E eu fui fazer no sentido de ver como é que era para me preparar para o ano seguinte, né? Apesar que eu tinha me preparado para fazer esse vestibular. E sei lá se foi sorte, se foi estudo, se foi o quê. Eu fui classificado, naquela época tinha 40 vagas para geologia, e eu fiquei em 13º lugar. Assim, assombrado, porque eu nem esperava que ia passar, eu achei que eu queria ver como é que se fazia. Aí fui fazer a geologia, me formei em 1973. Irã, antes de avançar, quando você entrou na geologia, né, lá no Instituto, já era o Instituto de Geociências, né? Não. Isso, ele não tinha essa configuração como tem hoje, né? Como era? Quando eu me inscrevi, vamos dizer, para o vestibular e da geologia, era a escola de geologia. Ainda não havia ocorrido a reforma universitária. A reforma universitária ela teve início, vamos dizer assim, os preparativos, enfim, de toda, ao menos aqui na URGS, né? Falando do que eu conheço daqui. Teve o início em 1970 e ela foi implantada oficialmente em 1971, no final de 1971 para 72. Então, eu fiz durante 2 anos, mais ou menos, a escola de geologia. E os 2 últimos anos, que naquela época o curso de geologia era em 4 anos, pelo Instituto de Geociências. Então, eu me formei pelo Instituto de Geociências, né? Mas que a única coisa que mudou foi, na verdade, o nome, né, em termos, e perdeu a escola de geologia e se transformou em Instituto de Geociências, onde foi incorporado na época a geografia, né? Que a geografia fazia parte do Instituto de Filosofia, Ciências e Letras. E aí a geografia veio para a área das geociências, né? Que se tornou Instituto de Geociências, junto com a geologia, que continua até hoje, né? Daí eu me formei, e naquela época eu nem tinha assim intenção de fazer mestrado, doutorado, enfim, seguir na carreira. Eu queria começar a trabalhar, eu queria ganhar dinheiro, eu queria ter o meu sustento, enfim, era o que todo mundo pensava. Na época, a Petrobras vinha nas escolas fazer a seleção. E Porto Alegre, a escola o Instituto de Geociências, né, o curso de geologia, recebeu 6 vagas, tinha 6 vagas para Porto Alegre. E eu fui fazer a seleção, tinha um exame de seleção, e eu acho que uns 28 ou 30 pessoas, mais ou menos, dos que se formaram naquela época, que foram
45, foi uma das maiores turmas que teve de formandos, foram fazer a seleção essa. E eu fiquei entre os 6 primeiros colocados. Não existia classificação, era só aprovado ou reprovado, ou não aprovado, nem era reprovado, mas não aprovado. E era para ir para a Amazônia, com sede em Belém. Bom, aí tinha todo aquele trâmite de fazer exame de saúde, exame cardiológico, enfim, a tratativa que a empresa solicitava antes da contratação, e fomos fazer todos os exames lá na Alberto Pasqualini, que era a refinaria que ficava aqui na Grande Porto Alegre. E, posteriormente, o pessoal era chamado, ia lá, eles faziam uma entrevista, né, conversavam, termos para onde é que ia, o que ia fazer, e eu fui chamado. Só que quando eu fui chamado, eu achei uma coisa bastante estranha, porque eu praticamente fui o último a ser chamado da lista. Quando eu cheguei lá, eu entrei numa sala, me pediram para esperar, e de repente entraram 7 pessoas. Depois eu fiquei sabendo que, no final, eu fiquei sabendo que 6 eram uma junta médica e um era o responsável pela seleção dos candidatos. E aí conversaram comigo, fizeram uma série de perguntas em termos da minha família, problemas de saúde de meu pai, qualquer coisa, em termos assim da família inteira. E o médico me disse, muito delicadamente, tentando explicar, que eu tinha um problema cardíaco que eu não poderia ser enganjado na empresa, pelas normas que existiam, e que para onde eu iria, isso iria me trazer muito problema. E ele me disse que eu tinha angina. Eu, na época, nem sabia o que era angina. Tinha uma noção do que era angina, mas também não sabia as causas e consequências que a angina podia provocar. E aí ele me disse que sentia muito e que me aconselhava a procurar um cardiologista, isso eu fiz, para encurtar a história. De todo esse, para não entrar em todos os detalhes, eu não tinha angina nenhuma. Quando eu fiz o tratamento com um cardiologista, ele me fez uma série de perguntas, se eu tinha problemas, se eu sentia isso, se eu sentia aquilo, eu dizia que não. Ele disse, o senhor não tem angina. O senhor pode ter outra coisa, mas a angina não tem. Bom, o que ele constatou, na verdade, era um sopro no coração, que era um falhamento que o coração tinha, e a única coisa que ele me disse é que nós temos que descobrir se é congênito ou não. Se for congênito, não tem problema nenhum. Se não for, vamos tratar. Bom, era congênito, então não tinha problema nenhum. Nesse meio termo, o próprio cardiologista me disse que eu poderia abrir um processo contra a Petrobras, já que os médicos haviam constatado um erro na interpretação. E no meu pensar, eu achei que não. Eu não ia entrar em um processo contra uma empresa onde eu iria trabalhar e com que ânimo, ou com que, podemos dizer até assim, com que cara eu iria enfrentar, né, a empresa em si. Muitos acharam na época que queriam colocar algum apadrinhado dentro dos aprovados e que com isso tinha que sair um, né? Na verdade, nunca foi complementada essa vaga. Só 5 foram, não houve o 6º substituto. Bom, nesse meio termo eu fui procurar o professor Luiz Martins, depois eu vou falar um pouquinho dele, que era, na época, o responsável pela geologia marinha, pela área de geologia marinha junto ao pós-graduação. E perguntei se eu poderia fazer um mestrado, já que eu gostava muito da parte de sedimentologia, era a área que eu mais me enquadrava, vamos dizer. Ele me disse que sim, que não tinha problema nenhum, que na época não existia seleção, né? Era o orientador que indicava e entrava. Não existia também procura, né?
Na época que eu fiz, eu acho que nós éramos em 3, para todo o mestrado da geologia marinha. Então, era uma coisa bem diferente, mais fácil, vamos dizer, no sentido. Aí eu fui fazer o meu mestrado. Você lembra quem eram os 3, Irã? Um era o Tomazelli, e o outro... Quem era o outro? O outro era um que entrou, o outro era de fora até. O Tomazelli foi meu colega, né, de turma, e nós nos formamos juntos. E o outro eu acho que era do Rio de Janeiro. Não, tinha mais um. Tinha a Maria Augusta e a Eliane. E o Gamboa e o Alberto já tinham entrado um ano antes. Né, eram uns 4. Então, os 2 de fora e os 2 da casa, como se diz. Eu fiz o meu mestrado, terminei o meu mestrado, e nesse meio tempo, só para dar um porquê, muita gente me diz, tu faz geologia marinha, trabalha na parte de sedimentologia e leciona topografia na área da engenharia. Isso tem um sentido. Não? Quando eu entrei para o mestrado, começou em março de 1974, em início de abril, abriu um edital para um concurso na área do Instituto de Geociências. Tinha um concurso que era para topografia, tinha um concurso para aerofotogrametria e um concurso para estratigrafia. Eram os 3 que abriram e tinha praticamente uma vaga para cada um. Estratigrafia poderia ter sido uma área que eu estaria mais ligado, mas eu não tive estratigrafia, na verdade, no curso de geologia. A estratigrafia não era o que é dado hoje, era uma coisa muito superficial, não tinham professores especializados em parte de estratigrafia, e eu não me sentia, vamos dizer assim, preparado para fazer estratigrafia. E também, assim, não era o que eu gostava. Aí eu fui para a área que me interessava, que era a área de topografia. Por que a topografia? Porque tudo que eu aprendi em termos da geologia, numa interpretação que a gente às vezes diz assim, interpretação de índio, né, de Apache, que a gente olha de longe e vê as coisas, a morfologia te dá muita informação sobre a geologia da tua área, a estrutura, enfim. E aí tinha esses 2 campos, tinha a topografia e tinha a aerofotogrametria, e a aerofotogeologia junto, que poderia ser as 2 que poderiam me auxiliar nessa parte da morfologia. Só que para a aerofotogeologia, eu sabia que tinha se inscrito no concurso um candidato, que era formado em 1965, bem antes do que eu, e que trabalhava especificamente junto à Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, com a aerofotogeologia. Ele fazia toda a parte interpretativa, então ele tinha um conhecimento muito bom. Era um forte candidato. Ele era um forte candidato, que foi o professor Nelson Lisboa, que se aposentou alguns anos atrás, né, e que entrou comigo no departamento na época. Então eu fui para a topografia, porque eu sabia que a topografia ia me dar uma ferramenta. Eu gostava de topografia, na verdade, e ia me dar uma ferramenta muito boa para a parte de morfologia. E quem passou para a estratigrafia? Quem passou para a estratigrafia foi o Tomazelli. Então você, o Tomazelli e o Nelson. E o Nelson. Legal. Posteriormente, quando eu fiz esse concurso, eu estava explicando ali no início, eu fui falar com o professor Martins e disse para ele, olha, abri um concurso assim na topografia, mas vai a topografia, aí tu já vai ter a tua profissão, a tua carreira, enfim, um contrato, um trabalho, e topografia é muito bom, porque o professor Martins foi topógrafo. Pouca gente sabe que ele entrou na escola de geologia
não como sedimentólogo, trabalhando em geologia marinha, ele entrou como topógrafo, auxiliar de topógrafo no departamento da época de geodésia, e posteriormente ele trabalhou também com a parte, porque era do departamento na época, a geomorfologia, e posteriormente ele substituiu um professor que era da parte de sedimento, que era um americano, na época foram os americanos que vieram aqui, naquele acordo ponto 4, entre os Estados Unidos e o Brasil, em que os professores vieram para formar os primeiros geólogos, e ele substituiu o Morris quando foi embora, voltou para os Estados Unidos, e ele substituiu ele na disciplina. Então, fui conversar com ele, me disse, olha, faz, depois, se tu quiser mudar de área, tu vai fazer outro concurso, onde quiser, mas eu fui e fiz. E aconteceu uma coisa bastante interessante e muito boa para mim. No início, na metade, depois que eu me inscrevi no concurso, ele me chamou, o professor Luiz me chamou e me disse assim, tem uma viagem científica feita um acordo entre o REMAC e a Universidade da Colômbia, que vai fazer um levantamento sísmico, gravimétrico e magnetométrico entre o Rio de Janeiro e Fortaleza. E eu quero que tu vá. Bom, eu já achei assim, que eu disse, tem um concurso, eu vou... Quanto tempo? Eu perguntei para ele. 1 mês. É 1 mês de navio sem tocar a terra. E aí eu não ia contrariar ele, dizer não vou, né? Ele estava me dando todas as chances, e eu disse, não, vou sim, vou. Nessa viagem estava o professor Marcos Gorini, que, se eu não me engano, se eu não estou fora da casinha, como se diz, ele foi nessa viagem com o intuito de coletar dados para o doutorado dele. E ele foi um auxiliar para mim muito bom, porque eu era um iniciante, ele já era um professor de conhecimento, de autoconhecimento, né? E isso possibilitou uma coisa muito interessante, porque o trabalho nesse navio foi no navio Vema. O trabalho no navio era de 6 horas. Então, eram grupos que ficavam 6 horas na faina, como se diz, e o resto ficava livre. E eu peguei o período das 6 da tarde à meia-noite. Então, eu tinha o dia livre. E, com isso, eu consegui ver toda a matéria do programa do concurso 4 vezes. Eu consegui passar todo o programa 4 vezes durante esse mês. Então, isso foi muito bom para mim. Quando voltei, fiz o meu concurso e passei em primeiro lugar. Assumi logo em seguida, no mês de agosto, comecei a lecionar, e isso me trouxe uma ferramenta, como eu disse, a topografia, muito boa quando eu fiz o meu mestrado. Porque eu fiz uma carta batimétrica entre Santa Catarina e Rio de Janeiro, entre Cabo Frio e... Cabo Frio, São Paulo, a ilha de São Sebastião e Santa Catarina, uma carta batimétrica detalhada, em que eu tinha parte das curvas de nível de metro em metro. Outras não, porque dependendo da escala e da declividade do local, dificultava, então passava às vezes para 5 metros. E isso me deu uma visão muito boa da morfologia da plataforma continental, e foi aí que começou a aparecer os primeiros trabalhos que eu fiz sobre terraços, de paleoterraços marinhos na costa brasileira. Então, isso me facilitou muito tanto a topografia como a morfologia nesse sentido. Bom, para encurtar um pouco também a história, eu fiz o meu mestrado, defendi o meu mestrado, na época se defendia, tinha uma defesa, e o professor Martins me disse que
vai fazer o teu doutorado. E eu achei que doutorado não era uma coisa que se fazia seguindo o mestrado, como se fazem hoje, né? Eu achei que teria que ter um conhecimento, saber o que eu queria fazer, e pedi para ele um prazo. Eu digo, eu vou levar um tempinho a mais, porque eu quero ver o que fazer. Bom, aí o tempo passou, chegou lá em 1983, mais ou menos, ele me chamou e disse, não vai fazer o doutorado? Vou fazer o doutorado, quero fazer o doutorado sobre a plataforma continental do Rio Grande do Sul, quero fazer toda a parte sedimentológica, quero ver com registros de sísmica, alguma coisa que você consiga nessa área, fazer uma evolução dessa... Então, pode escolher onde que tu quer fazer. Eu disse, não, vou fazer aqui. Não, aqui não, ele me disse. Fazer mestrado e doutorado no mesmo lugar, fica com as mesmas ideias, e não abre os horizontes. Vai fazer um doutorado fora daqui. E pode escolher Estados Unidos, Europa, onde quiser. E eu disse para ele, eu prefiro a Europa. Eu não sou muito bom no inglês e também não me chamava muita atenção os Estados Unidos. Eu disse, eu vou fazer na Europa. E ele me disse, pode fazer na França, Inglaterra, Itália ou Espanha? Eu disse, na França. Então, tu vai fazer no sul da França. Vai fazer sul, modo de dizer, na verdade é o sudoeste. No sudoeste da França, em Bordeaux, onde eu conheço um professor, que eu vou escrever uma carta. Na época não tinha computador, né? Lembre-se que não existia internet, nada. Tudo era feito via correio. Mandar uma carta e explicar o que tu quer fazer. Bom, passado acho que um mês e pouco, ele recebeu a resposta pedindo que aceitavam e que mandasse a documentação, enfim, o que precisava para a inscrição. Nesse meio termo, houve em 1985, houve um curso na Universidade de Bordeaux, que era um curso sobre a parte de, vamos botar em geral, de oceanografia, em geral, biológica, geológica, física, química, que era dado em 3 semanas, era um curso intensivo, era todos os dias, para a comunidade europeia. E o professor, que foi meu orientador, professor André Klingibiel, ele mandou para o Luiz dizendo que me mandasse fazer o curso. E o Luiz me mandou. Aí eu fui e fiz esse curso que muito me ajudou no meu doutorado. E nesse curso teve 2 professores que me chamaram a atenção do assunto, que era um professor que chamava-se professor Jean Froidefond, que era especialista na parte de morfologia e trabalhava com sensoramento remoto na época, a aplicação do sensoramento remoto na oceanografia, que me chamou muito a atenção e que eu achei que poderia utilizar as informações dele, o conhecimento, né, desse professor. E o outro foi um professor chamado Roberto Prudhomme, que era um professor que trabalhava com morfoestrutura. E a minha tese se baseou praticamente nos trabalhos que esse professor fazia. Ele que me orientou grande parte da minha tese, que foi os levantamentos morfoestrutural da plataforma continental do Rio Grande do Sul. Esse processo, porque lembre-se, tem que botar na cabeça que na época o computador era simplesmente uma máquina de escrever, na época, né? Como era uma máquina de escrever que era mais fácil apagar os erros, né? Só isso. Isso, era nesse sentido. Tinha maior facilidade de corrigir. Corrigir. E não precisava empurrar, né? O carrinho. Não existia programas de computador, não existia nada. Normalmente você usava aqueles discos de 5 1/4, né, de polegada. Tinha que ter o disco de boot, né, para fazer o computador funcionar, senão ele não funcionava, para dar partida. E
essa metodologia que ele utilizava se baseava única e exclusivamente numa carta ou topográfica, se você fizesse em continente, ou batimétrica no fundo do mar. Quanto mais detalhada fosse essa carta, melhores os resultados que você tinha. Na realidade, o processo que ele usava era um processo que já era usado por muitos, normalmente na geografia, não juntando todas as informações. A geografia usa muito esses processos isoladamente, que é a declividade, que é a classificação, por exemplo, da drenagem, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, o comprimento da drenagem, a orientação que essa drenagem tem, a forma que as curvas batimétricas apresentam, tudo isso entrava no assunto e você juntava isso até o final, tentando fazer uma interpretação. E com isso você conseguia estabelecer, por exemplo, falhamentos, grabens, dobras, discordâncias. Você tinha uma ferramenta. Controle, né? Um controle. Não era um processo rígido, por exemplo, dizer assim, se você encontrasse uma direção de falha, que ela estaria ali exatamente naquele local que você mapeou. Era sempre um valor médio, né? Você fazia uma interpolação entre os dados. Com certeza ela estava próxima e controlando aquela batida. Controlando a situação. Então, o que você tinha? Por isso que quanto mais detalhe tinha a batimetria, a carta batimétrica, melhor era o resultado, porque a interpolação se tornava menor, né? A distância de interpolação ficava menor. Bom, com isso se conseguiu, e foi uma coisa bastante assim, gratificante para mim, que eu fiz, que eu encontrei um graben paralelo à zona da plataforma continental do Rio Grande do Sul, que não era falado, né? Não se conhecia o tal de graben. E para mim foi gratificante porque quando eu defendi a minha tese, na apresentação da minha tese tinha uma doutoranda que estava fazendo com a parte sísmica, ela era da Petrobras, eu não me recordo mais o nome dela, mas ela era da Petrobras e estava fazendo esse doutorado, só que ela tinha dados de sísmica. Na época, a Petrobras não liberava os registros sísmicos, né? Não se tinha. E ela veio e me disse, olha, isso que tu descreve aí como um graben, eu vou te mostrar, amanhã eu trago e te mostro o perfil sísmico que mostra a presença desse graben nessa área. Então, isso para mim foi gratificante, vendo que o que eu fiz, a técnica que eu utilizei, ela informou alguma coisa que, na verdade, existia, né? Só que na tese dela, por exemplo, ela não pôde colocar essas informações porque a Petrobras não permitiu a divulgação dos registros. Então, ela fala da existência, mas não mostra, não prova a existência, como se diz. Então, isso para mim foi muito gratificante na época. E quando eu voltei, eu tinha que ficar 5 anos inscritos no doutorado. E eu recebi uma regalia, na verdade. Quando eu fui, em 1985, eu conversei com o professor que foi meu orientador, o professor Lingibial, conversei com esse professor, o Prudhomme e o Froidefond, e me inscrevi no doutorado. Só que eu não precisava estar presente. Eu estava inscrito, eu podia voltar para o Brasil, desenvolver o que eu queria desenvolver aqui. A única coisa que eu teria que ficar era, no mínimo, 1 ano em Bordeaux, que seria na parte de escrever a tese. Então, eu voltei, fiz tudo o que eu tinha que fazer, na parte que eu conseguia com os dados que eu tinha na universidade, e voltei para fazer o doutorado em 1988. E nessa época, de 88 a 90, é que eu fiz toda a parte morfoestrutural lá, acompanhada pelo professor Prudhomme. E aí acoplei toda a parte da sedimentologia, todos os dados de granulometria, minerais pesados, matéria orgânica, tudo que tinha sobre a área,
em cima dessa parte estrutural para ver se as coisas fechavam, né? Se estava concordante. E defendi a minha tese em julho de 1990. Né? Eu fiquei na França 20 meses, né? Onde nesses 20 meses eu escrevi a tese. Eu tive que escrever em francês, né? Porque foi defendida lá, não era cotutela, era defesa direta, mas eu recebi algumas regalias, eu não precisei fazer disciplinas, né? Devido às disciplinas que eu tinha feito aqui e pelo currículo fui dispensado das disciplinas, mas eu assistia às disciplinas, não, isso tinha algumas que me interessavam, eu assistia em termos dos trabalhos de campo, principalmente, isso me trouxe um bom conhecimento, né? Eu fiz várias viagens de pesquisa de curta duração, na verdade, era às vezes de 1 dia, 2 dias, com as embarcações que eles tinham, para coleta de dados, de interferometria também eles fazem. Então, eu até colocaria muito. Mais uma regalia aí, professor, porque na época Marine Geology também aceitava trabalhos em francês, não é isso? É uma coisa gozada, porque quando eu fiz o trabalho, depois que eu voltei, né? Acho que foi em 95, 96, se eu não me engano, quando eu mandei o trabalho para a Marine Geology. E como era um trabalho que apresentava uma curva de nível e as variações do nível do mar, né, ao menos aqui para a nossa costa, né, eu perguntei, né, na carta que eu encaminhei na época, eu perguntei que todo o artigo estava feito em francês. E o editor-chefe me pediu para mandar o artigo, que ele iria ver se podia ser publicado. E recebi a notícia que estava apto a ser publicado. E eu calculo que deve ser o único artigo em outra língua da Marine Geology. Mas foi uma coisa muito boa. Porque eu não estava na época, como eu disse, eu não sou bom em inglês. Não, como eu me acho assim, não tenho condições de escrever em inglês, não consigo, é uma barreira que houve. E eu não ia traduzir todo o artigo de francês para o inglês, eu digo, mando para outra revista, qualquer outra revista que não. Mas tive a sorte de receber. A França sempre manteve boas revistas também, né? Eles tinham, a própria Universidade de Bordeaux tinha uma revista que era muito boa, era só da parte de oceanografia, né? Era o departamento de oceanografia, de oceanologia, eles não chamam oceanografia, é oceanologia. Mas ela foi suspensa e ela foi acoplada em termos pelo BRGM. Eles têm muito lá, é uma coisa assim, eles têm professores, por exemplo, esse professor que eu conversei com você, que eu disse que era o de censuramento remoto, o professor Frodefond, ele era do BRGM e era cedido à universidade. Então, eles têm muitos professores assim, eles fazem parte de uma instituição, né, que seria aqui como, vamos supor, fosse o CNPq, e o CNPq é que cede o professor, esse é o pesquisador. Na verdade, eles são pesquisadores, mas dentro da universidade eles atuam como professores também. Dá uma mobilidade maior, né, em termos de país, né, de uma integração. Na verdade, não é a universidade que paga eles, né, o salário deles é feito pela instituição essa. É uma coisa muito idêntica que existe na Argentina, né? O CONECYT, tem muitos professores que fazem parte do CONECYT, e o CONECYT, que seria o CNPq deles, o CONECYT é que tem o professor e libera ele para trabalhar nas universidades. Irã, mas ele... você citou alguns nomes, né, como o professor Martins, né, o seu próprio orientador e co-orientador aí francês, mas lembrando um pouco dessa história, quem foram aí alguns professores e pesquisadores que influenciaram a tua carreira? Bom, eu vou te dizer o primeiro que me botou no caminho. Esse foi um professor de química,
chamava-se professor Klabin. Professor de Química era meu professor no científico. E eu nunca fui bom em Química. Não sei, não entrava a Química. E na época existia a possibilidade de você fazer segunda época, que seria hoje o exame de recuperação. Né? Isso, recuperação. Só que era assim, você fazia os seus exames, por exemplo, em dezembro, que era a época de fazer o exame, e se você não passasse nesse exame, você fazia uma segunda época, que era em fevereiro. Então você tinha todo dezembro, janeiro e fevereiro para estudar, né? E eu fui para a segunda época, né, em Química, precisando de 8,2. Olha, 8,2 numa segunda época é uma fábula. E esse professor, ele me chamou e disse assim, o senhor precisa de 8,2 na segunda época. Olha que para tirar 8 é difícil. É difícil. Eu fiquei fulo da vida com o que ele me disse, achando assim que ele estava sendo grosseiro comigo. E eu disse, pois vou tirar 9. Muito bem, diz ele. Virei as costas e fui-me embora. Eu tirei 9,6. Fui para a segunda época, estudei, eu acho que decorei o livro, como se diz. Na época se tinha livro, né, que a gente se orientava. E fui para a segunda época, tirei o 9,6. E ele me chamou e eu disse, viu como a gente pode tirar mais que 8? Ele disse, pois se eu não tivesse te ameaçado, tu não terias estudado como estudou e tu terias rodado. A partir daquele momento, esse homem passou a ser, para mim, a orientação, porque ele me mostrou o caminho, me disse o que eu tinha que fazer, que eu estava errado, e como eu deveria ser. Então, eu tenho ele como o primeiro que me ajudou, que me orientou e me disse, e a partir dali eu fui para frente, nunca mais tive problema nenhum. Depois foi o professor Martins, esse é o professor Luiz Martins, não tem o que palavras até para designar a gratidão que eu tenho por ele. Por ele ter primeiro me aceitado para fazer o meu mestrado, por ter me orientado para fazer o doutorado e por todas as oportunidades que ele me deu. Ele sempre me dizia, não precisa dizer para ninguém como é que conseguiu para ir aqui ou ir ali. Vai e faz o que tem que fazer. Eu fui a congressos, ele me mandou para o Canadá, ele me mandou para o Chile, ele me mandou para a França 2 vezes em 2 congressos. Eu fui a Portugal por intermédio dele. Eu tive no Uruguai, dando curso, na Argentina. Então eu devo muito a ele. E principalmente o que me deu assim um maior desempenho foi em cursos que ele me mandou oferecer na Universidade do Chile. Eu licionei a disciplina de Morfologia e Sedimentologia Marinha durante 10 anos na Universidade de Concepción. Essa disciplina era dada concentrada, uma vez por ano, e durante um período mais ou menos de 20, 25 dias. Dependia o período lá, porque às vezes eles têm uns feriados, né? Então a gente não contava os feriados. Mas normalmente seriam 3 semanas, né, que eu ia a Concepción e ele lecionava esse curso. E foi por intermédio dele, porque ele foi convidado pelo professor Estuardo, que era o coordenador de um convênio Unitwin, que é aqueles convênios com a Unesco, né, que é de cátedras, e ele me disse, eu não estou na idade de ir, já passou, eu não quero preparar aula nenhuma. Mas eu tenho um material aí, se tu quiser, eu vou dizer para ele que eu não posso ir, que vou te mandar. E aí eu fui na primeira vez, em 92, e continuei indo até 2001. Que foi, aí eles fizeram um concurso, eu participei da banca, e foi contratada uma professora que aí ficou vitalícia, né, no cargo. Perdi a minha oportunidade de voltar à Concepción. Mas foi um período muito bom. Então, e os congressos que ele me mandou, as oportunidades de viagem, eu fiz várias viagens científicas, eu fui coordenador
de várias operações de Almar, aqui na Costa Sul, e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, eu tive muitas oportunidades com ele. Ele era uma pessoa, assim, para quem o conheceu, que achava que ele era uma pessoa muito rude, né? Ele era meio seco, vamos dizer. Tinha os seus defeitos, como as suas qualidades, como todo mundo tem. Mas você tinha que saber lidar com ele. Ele era uma pessoa que o pessoal dizia que ele era arrogante. Na verdade, ele era tímido. Tá? E uma pessoa que é tímida conhece a outra tímida. Eu era tímido, né? Então eu sabia que ele era tímido também. Então você sabe os defeitos, sabe os problemas das pessoas tímidas, e você sabe tratar com elas. Então eu sempre tratei com ele muito bem. Eu tinha discordância com ele, eu não concordava com tudo que ele dizia, mas eu tinha abertura e eu só posso dizer assim para ele, muito obrigado por tudo que ele me proporcionou e me fez ver, principalmente nessa do doutorado, né? Ele me disse que doutorado não se faz em casa e que vá para fora ter novos ares, né, no desenvolvimento dos seus conhecimentos. E outra pessoa que eu tenho uma estima muito grande é o professor Clóvis Carraro. O professor Carraro era chefe de departamento da geodésia quando eu entrei. E me tornei muito amigo dele, né? Fiz muitos trabalhos com ele. O professor Carraro ele era engenheiro de Minas, mas ele fazia muitos levantamentos topográficos, né? Principalmente para o DNPM, para controle de áreas de mineração, que você teria que ir a campo e delimitar a área de mineração. Então, ele fazia muito disso e até o controle dessas áreas. Eu ia muito com ele, eu aprendi muito de topografia com base nele, né? Ele me auxiliou muito. E ele foi, assim, um chefe de departamento, depois ele foi diretor do Instituto de Geociência, com quem eu tive um contato muito grande e sempre me ajudou. Porque às vezes eu voltava para o departamento, na verdade eu trabalhava as minhas horas de universidade no seco, né? E o departamento eu dava minhas aulas. Então eu nunca estava dentro do departamento propriamente dito. E isso nunca foi um empecilho, né? A primeira vez eu disse ao professor Carraro, eu estou desenvolvendo a minha pesquisa, não tem problema nenhum, tu vem aqui, dá tuas aulas e pronto, tá? Aí faz o resto como tu quiser fazer. E só lembrando, né, que o seco é uma estrutura dentro da universidade, né, dentro da instituição. Isso, o seco, na verdade... Estão separados hierarquicamente, né, só isso. O SECO é um órgão auxiliar do Instituto de Geociências, né? Existem 4 órgãos auxiliares nas geociências, que é o SECO, que é o de Geologia Marinha, tem o de Geoquímica, o CPGQ, tem o da Antártida, o Polar, né? E tem o do Gondwana. São os 4 órgãos auxiliares que o Instituto tem, e que são normalmente órgãos de pesquisa, vamos dizer, nesse sentido, e dão um apoio muito grande ao curso de pós-graduação. A grande parte das pessoas são de qualquer um desses quatro centros. Mas eu digo que eu não ficava no departamento pelo seguinte: quando eu comecei, a geologia se encontrava no campus central da universidade, no centro da cidade. E ela estava espalhada em 6 prédios, bem afastados uns dos outros. Cada departamento assim estava num local. Só para te dar uma noção, existiam professores de alguns departamentos que não conheciam os professores de outros. Não tinham nem conhecimento dos próprios colegas dentro da instituição. Porque viviam dentro das suas salas, né, não saíam dali daquele mundo, e não se incorporavam no restante. Então, por isso que eu digo que eu ia lá no departamento, dava aula, depois ia para o SECO, porque eram prédios separados, totalmente separados. Depois que a gente foi para o campo, isso melhorou, porque a gente está praticamente agrupado, né?
Mas ele era uma pessoa, o professor Carraro era uma pessoa assim, que às vezes eu chegava lá e dizia para ele: professor, o Luiz Martins quer que eu vá numa viagem assim, e o problema é quero ver com as aulas. Não te preocupa com as aulas, eu substituo. Ora, o chefe do departamento dizer para ti que vai te substituir numa disciplina, né? Poderia pedir para um colega, para um outro, né? Não, ele sempre estava disposto, né? Quando eu fui para a França, ele me deu todo o apoio da ida, de ser aprovada, o afastamento. Então, é uma pessoa que eu tenho assim uma grande consideração. Então, essas 3 pessoas assim que eu tenho, outros, não vou dizer que não tenha, que me ajudaram sempre, né? Mas esses 3 é que eu acho que me alavancaram e me empurraram para frente, né? Sempre dando o apoio e o incentivo de continuar as coisas. Com certeza, muito legal reviver essa memória, Irã. E hoje em dia, quais são as suas principais áreas de atuação, né? A gente sabe que você trabalha com a plataforma Continental, continua ainda trabalhando, né? Mas eu sempre me dediquei mais, eu sempre gostei da sedimentologia, obviamente, que era para ter o conhecimento do que acontece nas zonas de plataforma, mas eu sempre me dediquei mais à parte desses terraços. Sempre gostei mais da parte dos terraços, da variação do nível do mar, da paleogeografia, vamos dizer, da evolução paleogeográfica dessas zonas de plataforma. O que vem a ser o conceito desses terraços para você? E como eles auxiliam na identificação essa variação relativa do nível do mar? Esses terraços, ao menos os que foram mapeados em termos de... Alguns ainda têm que ser comprovados por falta de dados, enfim, mas quando eu fiz o mapeamento do Rio Grande do Sul, aquele que eu havia feito no mestrado até São Paulo, depois eu fiz um trabalho isolado na plataforma continental do Rio de Janeiro até Cabo Frio. Você encontra esses níveis, existem praticamente 5 níveis, né? Esses níveis eles estão numa profundidade, por exemplo, o primeiro entre em torno de 20 e 25 metros. Tem um terraço até com menos profundidade. 10 metros, 15 metros tem um terraço também. Mas ele não é muito bem delimitado ou conhecido, porque é uma zona onde os navios não entram, né? É aquela zona mais rasa, então você às vezes não tem dados de informação, nem batimétricos, nada. Mas o de 20, 25, de 32, em torno de 32, 40, tem uns 50, tem uns 60, 70, tem o terraço em torno dos 100, 110 metros, que é o 120, alguns colocam, que é o terraço de início da grande transgressão. Você pode acompanhar eles desde o Chuí até Cabo Frio, todos eles. Claro que eles não são contínuos, né? Se você observar, em algumas áreas aparecem, outras não. Mas provavelmente ou foram erosionadas. Seriam linhas de estabilidade paralelas à linha de costa atual. Mais ou menos paralela à linha de costa. Eles têm uma característica diferente, porque esses terraços, nem todos os terraços, quer dizer, foram níveis de mar, né? Você pode ter terraços estruturais, né, erosionais, enfim, não tem nada que... Mas esses terraços, eles são bastante, ao menos onde a gente tem as informações e os dados, eles são bastante interessantes porque, além de você ter esse desnível, né, essa zona, você tem uma composição sedimentar diferente. Normalmente são sedimentos bem mais grossos do que tudo que está na área, na redondeza. Eles são sedimentos que têm concentração de minerais pesados, que normalmente ele caracteriza uma região de uma energia um pouco mais elevada, né? Então seria aquela região de arrebentação, de zona de arrebentação, uma coisa que tem que se levar em consideração que esse terraço, muitas vezes diz, é o terraço do nível do mar, então ali estava a linha de costa. Não, a linha de costa não estava ali. Ali estava a zona de arrebentação. O terraço está lá dentro, ele não está na linha de costa. É como acontece hoje, você tem um terraço na zona da linha de arrebentação, que pode mudar de posição, enfim, dependendo da área. E alguns deles a gente tem datação, mas é um grande problema a datação desses terraços, porque se você vai pegar material carbonático, como o schífero que tem ali,
pode ser retrabalhado, né? Não é um material que teve ali na época da construção do terraço. Ele pode ter sido erosionado, porque abaixo dessa zona de terraço você tem depósitos pleistocênicos, né? Que são ricos em depósitos carbonáticos. Então, é um pouquinho complicado na determinação da datação. Mas alguns deles conseguiu ter uma boa datação. Principalmente o terraço dos 60 metros, né? Que esse é considerado quase um terraço quase mundial, né? Universal, né? Universal, a profundidade mágica, né? Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado nessas correlações mundiais, porque você tem o problema do geoide, né? Então, o nível do mar não é igual em toda a linha costeira, como se diz, do mundo, né? Nós temos até diferença entre, se você estabelecer o nível do mar em Macapá, por exemplo, e estabelecer no Chuí, eles não são iguais, né? Tem diferença. Então, isso começou a partir de praticamente 1990, né? Final de 1980 para 1990, que se começou a botar o geoide no meio da interpretação da variação do nível do mar, né? Então, aquilo que muitas vezes a gente diz, isso aqui é uma transgressão flandriana, tem muito brasileiro que gosta de utilizar esse termo quando fala na transgressão. A transgressão flandriana aconteceu em Flandres, na região dos Países Baixos, né? Que tem uma característica. A nossa transgressão tem outra característica, né? Os próprios trabalhos do Martin e do Suguio, que mostram a variação do nível do mar para a região da Bahia, por exemplo, elas não fecham com a região de São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Tem as suas diferenças, seus pequenas variações, né, nessas áreas. Então, o nível do mar é uma coisa assim que é difícil de trabalhar, né? E você ter confirmar com certeza o que você está vendo ou está obtendo naquela informação. Mas é gratificante, é bom. E eu atualmente estou trabalhando, estou fazendo... O problema todo, primeiro, a pandemia, né? Todas essas coisas que acontecem, outros são os financiamentos, né? A CNPq não abriu mais nada para financiamento de trabalhos, enfim. É sobre alinhamentos que foram encontrados em torno dos, vamos botar 10, 15 metros e de 20, em torno desses 20, 25. Tem alguns outros. Em toda a costa brasileira, em toda a costa do Rio Grande do Sul, eu só fui até Torres, né? Não segui adiante. Mas você tem um alinhamento que provavelmente ou são algum tipo de terraço, algum tipo de estrutura, ou são beach rocks. Alguns já estão confirmados como sendo beach rocks, né? Na costa. Então, você encontra muitos na região de Hermenegildo, por exemplo, no sul, no Albardão, na região de Mostardas, na região de Tramandaí, Capão da Canoa e Torres. Alguns desses terraços, ou desses beach rock, eles são utilizados para mergulho turístico, né? A gente descobriu alguns através de fotografias na internet de uma empresa aqui de Porto Alegre que faz mergulho turístico em Torres. Nós entramos em contato com esse pessoal e eles se prontificaram a coletar amostras e nos trazer informações, porque ele tinha as informações assim, é um bel prazer, uma fotografia, não estava orientada, não estava georreferenciada, nada, né? E vocês já têm assim uma ideia de como foi formada a gênese desses beach rocks? É parecida com o que a gente tem na costa do Nordeste? E não, esses corpos, eles estão exumados, no caso, eles afloram somente debaixo d'água ou também na praia? Não, você tem alguns beach rock aflorando na região costeira, na região do Farol da Conceição, por exemplo, né? Você tem alguns que eu conheço, né? Como eu não trabalho muito com os que estão na zona costeira, né? Como eu digo, eu não tiro o pé da água, eu fico dentro d'água, então eu não tenho muito conhecimento do que dos beach rocks aflorantes, mas esses da Farol da Conceição eu sei que tem. O Farol da Conceição também é uma área de extrema acelerada taxa de erosão, né? De erosão.
Tem. Ali você tem também até depósito de turfas aflorando na zona costeira. Okay. Né? É uma zona E um outro trabalho que a gente quer fazer, esse também vai depender muito de como se fazer, é essa zona de alta energia do Farol da Conceição. Porque se você observar geologicamente, em termos do tempo, a partir das fotografias aéreas que se tem dessa região, lá de 1940 e pouco, 50, 60, você não via esse processo erosional. E essa zona do Farol da Conceição é uma zona que tem uma grande quantidade de bancos arenosos submersos. Esses bancos arenosos, eles não são fixos. Eles podem mudar dependendo das correntes, dependendo da energia do meio ambiente. No meu ponto de vista, eu não tenho informações científicas comprovadas, né? Mas esse é o meu ponto de vista. Esses bancos eram um dos protetores, né? Como esses prováveis beach rocks que a gente está chamando aqui, ou arenitos de praia, que a gente está chamando aqui na costa do Rio Grande do Sul, eles são prováveis barreiras de proteção da região costeira. Se você tirar eles dali, vai acabar com a região costeira. Bom, o Farol da Conceição, você não pode dizer que a ação humana teve alguma influência nessa erosão, como aconteceu em Hermenegildo, bem ao sul, próximo ao Chuí, onde normalmente construíram ou destruíram a duna frontal, construíram casas, enfim, bom, a erosão se acelerou nessa área. Você tirou a duna de proteção, pronto, se foi, né? Como eu sempre digo para os meus alunos, a natureza é sábia, né? Ela constrói ou se protege, né? Ela sabe se proteger. Se nós vamos lá e tiramos a proteção que ela criou, você está apto a destruir, né? Então, por que essa erosão começou no Hermenegildo? Se ali só existe um faroleiro, não vamos botar a culpa nele, né? Do ser humano ter destruído aquela região. Em 1900, eu não me lembro agora exatamente a data, se é 65 ou 68, encalhou uma embarcação nesses bancos arenosos do Farol da Conceição. Ele afundou, enfim, e ele encalhou perpendicular aos bancos. Bom, no meu ponto de vista, se formou um outro banco ali, com o passar do tempo, né? A deriva litorânea, as correntes, enfim, essa embarcação foi soterrada e formou um banco que se encontra perpendicular à linha de costa. Quem sabe não é ele que ocasiona a convergência das ondas nessa região, e o foco se deu exatamente na zona costeira. Porque é um ponto praticamente isolado, né? Como se diz assim, você não tem erosão em toda a costa, desde o sul de Chuí até Torres. Você tem nesse ponto isolado. Então, alguma coisa modificou na morfologia do fundo da plataforma interna. É uma hipótese, né? É uma hipótese. Eu não tenho, é o que eu disse no início, eu não tenho dados para comprovar. Tá? É uma zona difícil de você fazer uma batimetria, por exemplo, uma sísmica, né? É uma zona que você teria que ir com uma lancha, um barco de fundo chato, o problema de encalhar, enfim, são zonas difíceis, mas que mudou a morfologia do fundo, mudou. Porque senão não aconteceria isso. Você teria a distribuição normal, como sempre teve. Até aqui no canal da Becoconsciência, nós temos um vídeo com o professor Elírio, né, teu colega aí do centro, que nos conta um pouco da dificuldade que é trabalhar nessa zona da antepraia, né, principalmente fazendo os levantamentos acústicos aí, que dariam uma visão, né, iluminariam acusticamente aí o fundo para entendermos essas problemáticas que são de extrema importância, extrema relevância, até mesmo para a gestão
do ambiente costeiro, ambiente. né? Vendo que a própria antepraia e a plataforma interna são rotas obrigatórias aí de passagem de navegação, atividade pesqueira, enfim, né? Segurança no banho de mar, porque, como você vem destacando aí, provavelmente há uma corrente ou um conjunto de correntes de efeitos oceanográficos que estão favorecendo a erosão. Então, é importante sabermos, mapearmos com mais clareza essas correntes, né, tanto a deriva quanto as correntes de retorno, até mesmo para promover a segurança do banho de mar dos turistas que frequentam essas áreas. Professor, desculpa, pode? Não. Hoje em dia, você também tem feito aí, que eu considero uma grande contribuição para a sociedade, né? Como sabemos, né, ainda são poucas as literaturas em português, principalmente as literaturas especializadas, voltadas na introdução dos alunos das ciências naturais, das geociências, das ciências marinhas, né? E você tem lançado, eu digo até com uma frequência, uma alta, né, uma boa frequência, alguns livros didáticos que são utilizados, pelo menos eu utilizo nas minhas aulas, né, principalmente para os cursos de graduação. Então, aí, morfologia dos ambientes marinhos, sedimentologia dos ambientes marinhos, né? Então, da onde você tirou essa motivação? Por que você viu essa necessidade, né? E até faço o agradecimento que esses livros estão disponíveis gratuitamente, né? Então, eles pode encontrá-los, por exemplo, no site do PGGM, que é o Programa de Geologia e Geofísica Marinha, está aqui nas descrições. Então, lembrando a todos que o nome do professor Irã Correia vai estar na descrição, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o link para o currículo Lattes, né? E se você atentar ao resto da descrição, tem alguns sites, por exemplo, o site da BECA, o site do PGGM, enfim, o site da Universidade Federal da Bahia, e esses livros estão disponíveis lá no site do PGGM para download gratuito. Então, Irã, da onde essa motivação? Como que você viu essa necessidade? Enfim, fale um pouco dessa obra literária que você vem construindo e divulgando aqui, que nos auxilia aí nas geociências brasileiras. Na verdade, o culpado de tudo isso é o Covid. O Covid é que ocasionou tudo isso. Na realidade, esse ano, por exemplo, como você diz, eles se encontram, qualquer um deles que eu vou citar aqui, eles se encontram no Lume da URGS, né, que é o repositório de bibliografias. Então, ali é só entrar em produção, vocês vão ver, tem produção científica, bota o meu nome, vai aparecer a listagem de tudo que se encontra no Lume. E os livros ligados à sedimentologia ou à morfologia estão, como o Ricardo disse, no PGGM, né? no site do PGGM. Eu, na verdade, esse ano eu oficializei, ou como dizer, saiu como e-book, né? A publicação, já não se tem dinheiro para publicar em papel, como se diz, 5 livros, não foram só 3, foram 5. Né? Mas esses livros, em termos, eles, grande parte já se encontravam mais ou menos produzida. Né? Eu tenho um que é de topografia aplicada à engenharia civil, que é a disciplina que eu leciono na graduação. Esse livro já está na 20ª edição. Ele saía como publicação inicial da própria universidade, como livro didático, se chamava na época. Depois não houve mais a produção em papel e começou a ser publicado apenas na verdade, como uma apostila, né, pela própria universidade. E agora eu oficializei, registrei ele como um livro, né, junto ele tem ISBN, né, tudo dentro das normas de publicação.
Depois eu comecei com a parte da morfologia. A morfologia do ambiente marinho eram as minhas anotações de aula, grande parte. Depois aumentei um pouco com informações de figuras, enfim, para ilustrar, que também se encontra publicado. E tem o de sedimentologia, que também eram anotações de aula, que foram ampliadas e, na verdade, ele é um conhecimento, não é um livro que vai dar para você informações aprofundadas ou da sedimentologia ou da morfologia. É um livro de visualização, como o Ricardo disse, para o pessoal da graduação, até da pós-graduação, pode usar, não tem problema nenhum, né? São assuntos que são abordados. E existe um quarto, que é o livro de variação climática. Essa variação climática, ele começou, também são anotações que eu tenho, porque nesse curso que eu dava de morfologia e sedimentologia na Universidade de Concepción, no 6º ano que eu comecei a lecionar, me pediram se eu não podia falar sobre o clima, né, sobre a parte de variações climáticas no período quaternário. E fui fazendo algumas informações, alguns dados e apanhados bibliográficos, enfim, e no final saiu esse, que também é da variação. E existe um 5º livro, que é mais histórico, por exemplo. Eu também sou, atualmente eu estou como diretor do SECO, né? Me colocaram por mais 2 anos lá na direção. E eu sou diretor também de um museu, no Museu de Topografia. Esse museu eu tive a iniciativa de criar, né? Ele fez 25 anos, agora no mês de maio, fez 25 anos, e foi publicado um pequeno histórico do museu, do que o museu, como ele surgiu, do que ele trata e do que ele faz, né? E esse está divulgado também como um livro apenas no Lume da Universidade do Rio Grande do Sul. E isso foi durante esse período de quarentena, né? Eu dava minha aula. Já que você falou do museu, né? Tá aqui, eu estou até vendo aqui, Museu de Topografia, professor Laureano Ibrahim Chafi. Isso, né? Isso aí. Esse é o museu. Qual a importância, na tua opinião, qual a importância de um museu e, resumidamente, quem foi o professor Laureano? Bom, vou contar a história. A grande parte, vamos dizer, acho que 90% dos equipamentos que se encontram hoje expostos no museu, eles pertenceram à escola de engenharia. Então, eles são do final do século XIX e início do século XX. Esse equipamento, acho que a grande maioria do pessoal que faz geologia, ou que teve a topografia durante o desenvolvimento da geologia, já ouviu falar no professor Lelis Spartel. Lelis Spartel era um livro de topografia que era considerado a Bíblia na época. E esses equipamentos foram comprados por esse professor, a grande parte deles foi comprada por esse professor, que era professor catedrático da engenharia. Antes da reforma universitária, cada curso de engenharia civil, a arquitetura, a geologia, a geografia, a agronomia, eles tinham os seus equipamentos e os seus professores de topografia. Então, os professores daquelas disciplinas dadas por aquele curso pertenciam àquela instituição. Não eram, como hoje em dia, por exemplo, a geodésia, ela dá disciplina de topografia para mais de 900 alunos por semestre, para toda a universidade. Então, quando houve a reforma universitária, todos os equipamentos de topografia existentes na universidade foram deslocados para o departamento de geodésia, do criado departamento de geodésia da época. E com isso veio todo o cacareco, como a gente diz, de equipamentos da engenharia. O professor Laureano foi um dos que preservou esse equipamento, porque queriam mandar isso para o depósito da universidade e vender como ou
para colecionador do ferro velho, como se diz, ele não permitiu. Então, o nome que o museu tem, do professor Laureano Brenschaff, se deve a essa pessoa que preservou esse. Ele dizia que a história se faz com o que se foi feito. Não se destrói a história de uma universidade ou de uma disciplina ou de um determinado assunto. E com isso, tudo isso, quando nós nos mudamos para o campus, foi para o campus. Estava isso tudo dentro de uma sala, começando a enferrujar, porque ninguém mexia, ninguém tocava naqueles equipamentos. Então, se decidiu, em 1996, criar um museu. Mas nós não tínhamos espaço, nós não tínhamos lugar onde botar esse museu. Era uma coisa bastante difícil, porque o departamento já era pequeno, tinha falta de espaço, né, tanto para professores como salas de aulas, enfim. E resolvemos, então, fazer um pedido de doação para os professores do Instituto de Geociências que tivessem armários. Vocês, antigamente existiam os armários que se colocavam os livros na sala do professor, que eram armários envidraçados, né, de portinha de correr, um armário bem comum, de portinha de correr, envidraçados. Então, pedimos aos professores que se aceitassem doar, e tivemos uma doação bastante grande, que é o que nós temos hoje lá. Então, o museu é feito por todos esses armários vitrine, né, que se encontram dispostos no corredor do museu, do Departamento de Geodésia. Então, é um museu aberto, como se diz, né? Porque nós tínhamos sempre a impressão, houve diretores do Instituto que queriam botar esse museu dentro de uma sala. Isso iria trazer problema, porque ia ter alguém que ia ficar responsável por abrir e fechar a sala, cuidar da sala, né? Ver quem entra, enfim, tudo aquilo. Assim, no corredor, todo mundo que passa enxerga. Você tem um museu aberto. E isso abriu também, dentro do Instituto, uma linha de frente, por exemplo, para outros departamentos começarem a colocar suas coisas nos corredores, expor o que tem, peças antigas, enfim. Então, a paleontologia fez isso, a mineralogia fez um pedaço, né? A geologia, por exemplo, que não tem grande parte de equipamentos nesse assunto, expôs, por exemplo, todos os seus pôsteres, enfim, de congressos e coisas, expôs. Então, isso trouxe um desenvolvimento, né? Aqui no Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia, nós também temos, como o Instituto é um prédio grande, 4 blocos e 3 andares, então tem halls entre as escadas onde foram feitos o Museu de Geociências, o nosso MUGEL, né? Então tem as bancadas com vidro, onde estão expostos minerais, rochas, foram elaborados aí banners contando a história, recifes de corais, a geografia e a sociedade, o petróleo, desde o Lobato ao pré-sal, enfim, tem vários temas, né? Bacana essa isso é bem ideia interessante. de museu interativo, né? Aberto. Um museu interativo, O nosso museu é muito simples, muito rústico, né? Não tem nada tudo é assim, é doado, emprestado, é colocado ali. Nós nunca tivemos dinheiro para fazer estrutura nenhuma, e também nunca eu quis que a instituição, como o Instituto de Geociência, colocasse verba específica para isso, porque sempre ia faltar dinheiro para ir para campo, os recursos eram curtos, então a gente fazia no que pode, né? Mas isso me traz uma alegria muito grande, porque eu tive a visita uma vez de um professor da escola do Instituto de Física. Eles têm um museu que foi inspirado mais ou menos no museu da topografia, com todos aqueles equipamentos da física, né, antigos, bastante antigos alguns, e eles também estão expostos nos corredores do Departamento de Física. Para mim foi uma grande satisfação, e principalmente esse ano que nós completamos 25 anos, né? A gente o museu tem uma exposição
periódica, normalmente, depende do assunto, de 3 a meses, por exemplo, a 4 meses, ela fica exposta. São painéis, né, que são expostos sobre um determinado assunto. E aí entra tudo, entra geologia, entra a parte de mineralogia, topografia, o que tiver. Então, nós já tivemos exposição sobre os principais vulcões do mundo, sobre a agrimensura, sobre a escrita, por exemplo, de todos os tipos de escritas existentes no mundo, né? Escritas já extintas e outras desenvolvidas. Nós fizemos sobre bússolas, sobre relógios de sol, por exemplo, tem uma infinidade de... Nós estamos montando agora, só para complementar, uma página que será do museu, onde a página que o museu tinha, houve um problema, né, de infestação de um vírus, e ela apagou completamente. Se perdeu tudo, não teve como recuperar. Então, nós estamos remodelando, começando pouco a pouco, né? Esse negócio da pandemia dificulta um pouco. Eu não entendo muito desses sistemas utilizados, mas a gente vai levando. E então nós queremos repor todo esse material. Nós temos assim muitos artigos, né? Alguns são traduzidos, né? Sobre parte de geologia, sobre a própria topografia em si. E a gente quer repor isso tudo novamente nessa página do museu. Tomara que brevemente vocês consigam colocar no ar, né? É uma extrema importância esses projetos de extensão, né? Que são abertos aí para a população não acadêmica e não acadêmica. A gente tem também colaborado muito assim com escolas, né? Principalmente o museu. Então, o Instituto ele tem 3 museus, sendo que o Museu de Topografia é atuante, o Museu de Paleontologia é atuante, e o Museu de Mineralogia não tem espaço, ele está dentro de um container, né? É uma pena, mas a gente está tentando reverter isso. Então, existem muitas escolas que vão visitar o Museu de Paleontologia. O Museu de Paleontologia, para quem não conhece, vale a pena visitar, ele é muito bonito. Ele não é um museu de grandes amplitudes, mas é um museu que conta a história da geologia e da paleontologia. Então, muitas vezes os colégios vêm com um grupo grande que não cabe dentro do... Então, a museóloga que atua no Museu de Paleontologia, ela divide o grupo, me chama e eu levo a metade para ver a topografia, né? Depois a gente muda o grupo. Então, a gente tem atuado muito com as escolas de fundamentais ou de colégios de crianças, de iniciais, né? Não sei nem como se chama hoje em dia. Então, a gente atua muito nesse sentido e também a gente, às vezes, dá palestras em colégios, né? Dos colégios da zona aqui, perto do campus, da região de Viamão, por exemplo, às vezes nos chamam, se a gente pode lá dar uma palestra, contar a história da Terra ou qualquer coisa assim. Então, isso é gratificante. Isso é ótimo. Irã, eu tenho que agradecer a tua presença, nós estamos chegando agora na fase final da entrevista, né? Então, o professor Irã Corrêa, do Centro de Estudos Costeiros e Oceânicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? O SECO da URGS. Irã, 2 questões. Qual a importância da década dos oceanos e da ABECOA para você? Né? Lembrando que em 2022, próximo ano, nós iremos realizar o 18º Congresso da ABECOA, aqui em Porto Seguro, na Bahia. Já estão todos convidados. Deixo um abraço a todo mundo que está aí no chat, que tem acompanhado o canal, comentando, compartilhando, dando like, né? Aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, né? Que é muito, muito importante para nós, para continuarmos esse papel de divulgar a ciência, divulgar o cientista, o pesquisador brasileiro, né? E seus diferentes aspectos de abordagem, aí principalmente voltados às ciências naturais, às ciências marinhas, né, às geociências.
Então, duas questões, a importância da BECO para você e da década dos oceanos. Vou falar primeiro na década. Eu acho a década dos oceanos a coisa mais importante que já foi apresentado, né? Ao menos durante o que eu conheço da minha vida. Eu já ouvi falar muito da década dos oceanos, que o pessoal só fala, não diz nada e não vai acontecer nada. Eu acho o contrário. Eu acho que se não falar, é que não vai acontecer nada, né? Muitas mudanças que existiram no mundo foi porque alguém contestou, foi porque alguém abriu os olhos, por exemplo, divulgou, enfim, nesse sentido. Eu acho que se ficar calado, não vai se fazer nada. Então a gente tem que mostrar. Eu acho que não vai mudar nesses 10 anos. Nessa década não vai mudar grande coisa. Mas nós temos que botar na cabeça da criança de proteger o meio marinho, enfim, o globo terrestre, né? É a partir dele que nós vamos mudar o mundo. É aquilo que a gente diz: pau que nasce torto, morre torto. Então você não vai mudar a cabeça dos mais velhos, né? É difícil. Mas eu acho que essa década dos oceanos vai trazer grande influência na mudança do meio ambiente, né? Mudando leis, né? Tentando mudar, melhorar, né? Então, eu acho que a grande ênfase que tem que se dar, e que eu vejo que muitos centros, muitas instituições fazem, é dirigir essas informações, esses dados, à criança. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o Seclimar, por exemplo, falando do Seclimar, que durante os meses de verão, principalmente, né, que é o período de férias, eles têm curso para as crianças, sobre a preservação da espécie, sobre como é que funciona o ambiente marinho, enfim, tem vários cursos didáticos, né? Que é isso que eu acho que nós temos que fazer. Então, eu sou muito favorável a essa década dos oceanos. Eu já tenho assistido alguns vídeos, algumas conferências que têm sido dadas, né? Que no final tu sente e diz assim: falaram, e o que a gente vai fazer, né? Mas eu acho que é esse falar que vai mudar as coisas, né? Todo mundo só diz: mas não, falam e não tem dinheiro. Mas nem tudo o dinheiro faz, né? Muitas vezes mudar o pensamento, mudar as maneiras de agir, né? Deixar de atirar sujeira na praia, deixar de jogar lixo nos rios, né? Tudo isso vai modificar, vai chegar um tempo que as coisas vão mudar. A gente não espera que daqui 1 ano, 2 anos, está tudo resolvido, né? Quantos anos estão falando sobre o problema da emissão de gases? Não é de agora, né? Mas as coisas estão mudando, né? Já temos empresas que estão filtrando as suas emanações, enfim, cuidando dos seus rejeitos, né? Tudo isso vai mudando. Mas você não muda a cabeça de milhões ou bilhões de pessoas no mundo do dia para a noite. Bom, quanto à BECO, eu peço que ninguém seja como eu. Eu estou inadimplente com a BECO. Mas vou me botar em dia. A BECO, eu participei em vários congressos da BECO. Pelo contrário, Irã, eu peço que várias pessoas sejam igual a você, se coloquem em dia. Coloquem em dia, isso aí. Eu tive eu acho que era um simpósio, se não me engano, em São Paulo, onde eu conheci o professor Kenichiro Suguru. E que lastimo que nos tenha deixado, né? Mas e que se falou no início de criar uma associação, né? E tempos depois foi criada a BECO, né? E onde eu participei também daquele primeiro simpósio que teve, o congresso que teve em Porto Alegre, que foi coordenado pelo professor Vilvoc. Apresentamos alguns trabalhos, participei de várias outras ABECOs, né? Essas últimas eu não tenho participado, não tenho ido, mas prometo que essa de Porto Seguro, essa a gente vai, né? Não sei se é pela ABECO ou por Porto Seguro, mas a gente vai.
E espero aí, como disse o Ricardo, que ninguém me imite em ser inadimplente com a Beco. A gente vai passando, vamos pagar depois, vamos pagar, e quando vê, passa o tempo, a gente se esquece Mas vou me pôr em dia, professor, vou me pôr em dia. Em relação à adimplência, eu tenho certeza que o professor Rodolfo Angulo, que está nos assistindo, ele é o atual presidente da associação, ele tem um plano lá excelente para a regularização dos sócios, né? Porque é muito importante a participação e continuar, né, participando da associação, que ela vem aí, como você mesmo descreveu, né, desde 1984, e vem desempenhando um papel importante dentro da ciência, principalmente das ciências do quaternário, que é a atuação do ser humano e se intensifica no planeta. Irã, uma palavra final para o canal aqui, a Beco Consciência. Bom, eu quero só dar os parabéns a você, principalmente, que organiza esses encontros. Tenho assistido vários, alguns eu não consigo, né, mas vejo depois, como se diz, né, tenho a possibilidade de ver eles posteriormente. Espero que isso continue, é uma maneira de a gente, às vezes, conhecer não unicamente aquele trabalho científico que o participante aqui, que o palestrante apresenta ou desenvolve, mas conhecer a pessoa, né? Como é que ele começou, como é que ele fez, quem é que ele empurrou ele, né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante nessa Beco Consciência aqui. Espero que isso continue por muitos anos. E dou meus parabéns a você e a toda a equipe que desenvolve esse trabalho. Obrigado, então. Então é isso, seguimos em frente, que a vida não espera. Tchau. Tchau.